Olá, alunos do quarto ano B. Vamos lá, então, para a gravação de mais um roteiro, tá? Agora da semana de 20 a 24 de julho, tá? Vou pegar aqui a tela para compartilhar com vocês. Bom, vamos lá, então. Matemática, dia 20 de julho, na segunda-feira. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês analisarem, tá? E responder algumas questões aqui a partir da análise desse gráfico. Na hora que vocês receberem essas tarefas em casa, pode ser que esteja um pouco apagado aqui os números, ó. Mas aí eu tirei uma foto desse gráfico, ela mais nítida, né? Vai dar para vocês verem toda a numeração que está aqui direitinho, tá? Porque aqui, o que é, gente? Aqui é a porcentagem, tá? De lares com acesso à internet em cada um dos estados brasileiros, tá? Então, aqui, ó, tem Maranhão, Piauí, Tocantins, Alagoas, Ceará, Pará e por aí vai. O Brasil, a média, né, de todos os lares no Brasil, tá aqui no meio, ó. Não exatamente no meio, né, mas está aqui com a devida porcentagem na frente, tá? E é um gráfico, esse é de barras, tá bom? Aí vocês vão analisar esse gráfico aqui. Fiquem tranquilos, tá? Vocês vão receber essas tarefas na quinta-feira, na quinta mesmo. Eu já posto esse vídeo e já mando para vocês a foto desse gráfico. Ela legível, tá? Ela nítida, né? Para vocês conseguirem fazer as tarefas, tá bom? Então, aqui tem essas perguntas para vocês responderem. É interpretação, gente, tá? Matemática envolve muita interpretação de texto, interpretação de dados numéricos, interpretação de informações, tá bom? Aí, agora aqui a gente vai para terça-feira, ocupação do território brasileiro, parte 1, tá? E aqui fala um pouquinho sobre como aconteceu esse movimento de ocupação do território brasileiro. Então, a partir do momento que o Brasil foi descoberto, né, que o primeiro português pôs os pés aqui, a partir de então ele começou o movimento de ocupação, né? Então ele começou, ó, eles entraram por aqui, ó, tá vendo? Eles chegaram aqui, né? Começaram a ocupar primeiro por aqui, com pequenos arraiais, eram como eles chamavam, e a partir disso eles foram entrando mata adentro, desbravando, tá? Em alguns momentos do texto vocês vão ouvir, vocês vão ler essa palavra, desbravando. Então, eles foram desbravando, abrindo mata e entrando o território adentro, para conquistar mais território, para descobrir aquele território e conquistar aquele território, tá? Até então desconhecido para eles, os portugueses que vieram para o Brasil, tá? Porque os índios já estavam aqui, eles já conheciam todo o território, a terra era deles, tá? Então aqui, ó, tem setinhas, eu vou tirar um print também desse mapinha e vou mandar para vocês nos grupos, tá? Ó, aqui são as setinhas indicando o que cada desbravamento, né? Cada missão de desbravamento estava fazendo. Então, ó, as setinhas em vermelho eram a caça aos índios, tá? Pessoas, né? Grupos de pessoas designadas, né? Que foram enviadas somente para caçar os índios. As setinhas em verde era para mineração, né? Para descobrir pedras preciosas, ouro, outras coisas, né? Que eles estavam à procura aqui no território. E a setinha em azul era sertanismo de contrato, tá? Então, isso que vocês vão ver na terça-feira. Parte 1, porque é um texto longo, tá? Mas eu não quis deixar esse texto inteiro para vocês lerem nessa terça-feira, então eu dividi em 2 semanas, tá? Essa leitura.
Aí aqui, ó, eu vou mandar o caderno de história essa semana. Vocês vão ler as perguntas e vão responder no caderno de história, tá? Terça-feira, dia 21 de julho, vocês vão estudar os sons do X, tá bom? Então, o X tem algumas palavras que a gente vai pronunciar elas e parece que elas são escritas com CH ou com Z ou com KS, né? Por exemplo, se eu fosse fazer um ditado aqui agora com vocês, tá? Se eu fosse falar assim para vocês, escrevam aí então no caderno de vocês. Exame, exagero, caixa, shampoo, fixo, intoxicação. Alguns de vocês, né, por já terem estudado isso anteriormente, talvez conseguissem identificar que essas palavras são escritas com X. Outros talvez não. Por quê? Porque são palavras que o som é diferente para a gente. Então, olha, exame, exagero, tem som de Z para a gente, mas elas são escritas com X, tá? Exame, exagero, tá? Excelente, sexta, de sexta-feira, tá? Elas têm som do quê? De S pra gente, né? Mas se escreve com X. Caixa, shampoo, tá? Caixa tem som de CH. Shampoo tem som de CH, mas se escrevem com X. Fixo, intoxicação. Fixo, fixo, tá? Fixo, intoxicação. Assim como táxi tem o som do quê? De KS, tá bom? Então, o X, ele é uma letra que ele tem vários sons que podem representar o X, tá? Então, o X, ele pode ser representado pelo som de Z, pelo som de CH, pelo som de S, dois S, e pelo som de KS, tá? Então, aqui vocês vão estudar sobre isso, tá? Os sons do X. Eu vou aumentar aqui para vocês poderem ver melhor. Aqui era de um livro, né? Eu tirei fotinho do livro, um livro muito bom. E mandei essa tarefa para vocês, tá? Então, aqui, ó, um detalhe, tá? Que eu quero que vocês se atentem. Por ser um livro, tem aqui orientações no livro para fazer no caderno. Vocês não vão fazer nada no caderno, não vou mandar o caderno de português, tá? Então, aonde estiver escrito que as perguntas devem ser, as respostas devem ser anotadas no caderno, vocês vão fazer nessa própria folha, tá? Ou no espaço que está em branco aqui, ou aqui mais para baixo, ó, tá? Aqui tem espaço para todas as tarefas, são 5 tarefas que vocês vão fazer, vocês podem anotar as respostas aqui, certo? Então, ó, aqui tem uma explicaçãozinha, né, ó, som de Z como exibir, som de KS como em táxi, som de CH como enxoval e som de S como expor, tá? Então, aqui tá falando dos sons do X que a gente está estudando. E aqui tem algumas tarefas, ó. Aqui é para vocês juntarem, ó, tá? Então, aqui vocês vão juntar nessa sominha aqui, vocês vão descobrir qual palavra, tá? Está escrita a partir da soma desses números aqui, ó. Então, ó, da junção desses números, né, ó. 14 e 7. Vamos procurar o 7. Aqui. 5. Aqui. Então, que palavra que a gente formou aqui? Não é para fazer a conta, tá, gente? É para fazer a junção desses números para a gente descobrir qual que é a palavra. Então, ó, de novo, ó. 14, o E que está aqui, ó. 7, XA, 5, ME. Que palavra que formamos aqui? Formamos a palavra exame. Aí vocês vão anotar a palavra aqui na frente, tá? A mesma coisa vocês vão fazer com as outras
questões, tá? Com as outras letrinhas aqui, ó, até H. Aí, quem quiser escrever aqui mesmo na frente, pode. Quem quiser, vai usar o espaço que está aqui embaixo para anotar as respostas, tá? Agora, aqui, ó, leia a seguinte palavra. Vocês vão ler. Saxofone, certo? Saxofone. Aqui a imagem. Agora, responda as questões a seguir aqui, nesse espacinho, não no caderno. O som representado pela palavra X nessa palavra é o mesmo que em exausto, trouxe ou fixo, certo? E em qual dessas três palavras a letra X representa o som de Z, como na palavra asa? Então, em qual dessas três palavras que estão aqui em cima, o som de X representa o som Z, o mesmo de asa, tá? Aí aqui, ó, a 3. Temos aqui lixo, enxada, crucifixo, largatixa. Anotar a palavra em que a letra X não apresenta o mesmo som que em ameixa, tá? Então, vocês vão pegar a palavra que o X não apresenta o mesmo som que na palavra ameixa. Aí vocês vão ler de novo, ó. Lixo, enxada, ó. Lixo, ameixa. Enxada, ameixa. Crucifixo, ameixa. Largatixa, ameixa. Certinho? Aí anota aqui a resposta, tá? Da 3. Nossa, eu pulei a 3 aqui, gente, ó. Não tem problema. Aí você pode circular, tá? 4. Leia as seguintes palavras. Xarope, baixo, caixa. Agora você responde que som é representado pela letra X nessas palavras. Som de S? Som de Z, como em zebra? Som de KS, como em boxe? Som de CH, como abacaxi? Aí vocês vão ler as palavras de novo. Xarope, baixo, caixa. Fiz assim, ó, porque você tem que pronunciar a palavra, tá? Como a gente está falando de sons, é importante que vocês leiam a palavra em voz alta, pronunciem a palavra. Xarope, baixo, caixa, tá? É um exercício legal até vocês gravarem, sabe? Pega o celular, grava e se ouve falando, tá bom? Um exercício interessante. Aí agora aqui na 5. Em cada grupo há uma palavra que não possui o mesmo som que as demais. Vocês têm que falar em voz alta todas as palavras, tá? E responder oralmente qual não tem o mesmo som que as outras. Você vai responder oralmente, porque você vai estar em casa, né, fazendo a sua tarefa. Mas além de responder oralmente, eu quero que você circule para mim, tá? Porque essa tarefa seria uma tarefa para fazer em sala de aula, né? Junto com todo mundo. Como não estamos podendo, então você faz essa tarefa em casa, né? Conversa consigo mesmo ou com seu pai, sua mãe, quem for te ajudar, né? E aí você circula também, tá? Falei para conversar com você mesmo, porque nessas tarefas que envolvem o som, é importante que você fale a palavra em voz alta, tá? Para você se ouvir falando, entendeu? Mexicano, tórax, lixa, extremo, tá? E qualquer coisa, mandem mensagens para mim, tá? Estou aqui para isso. Agora aqui, geografia, quarta-feira. Caiçaras, a vida perto do mar. Peguei uma reportagem do jornal Gazeta do Povo para falar um pouquinho sobre a vida dos caiçaras, tá? O que são caiçaras? Caiçaras são comunidades tradicionais que vivem
à beira da praia, tá? Eles são uma mistura entre colonizadores e indígenas, tá? Mistura. Aqui vocês vão ver a palavra miscigenação. Miscigenação é o mesmo que mistura. Então, quando os portugueses vieram aqui para o Brasil, tá? Eles começaram a se relacionar, a se casar com as pessoas que viviam aqui, com as índias que viviam aqui. Então, os caiçaras é uma mistura entre portugueses e índios, tá? Então, daí surgiu esses povos caiçaras, tá? Então, são povos tradicionais aqui do Paraná, né? Os caiçaras não tem só aqui no Paraná, tá? Aonde tiver praia, vai ter comunidade caiçara. Então, Nordeste tem caiçara, São Paulo tem comunidades caiçaras, tá? Aqui a gente vai falar dessas comunidades caiçaras aqui do Paraná, tá bom? Vai conhecer um pouquinho sobre como são a vida deles. Eles vivem de artesanato, eles vivem de pesca, né? E eles vivem de turismo, né? Mostrando aos turistas toda a beleza da comunidade deles, tá? Toda a cultura do povo deles, tá bom? Aí aqui vocês vão ler este textinho novamente. É um texto longo, eu não quis pôr inteiro aqui para vocês, cortei ele em duas partes. Então, a vida dos caiçaras, parte 1. Semana que vem, eu vou fazer o vídeo da parte 2, tá? Aí aqui tem algumas perguntas para vocês responderem no caderno de geografia, que eu vou mandar essa semana. E quarta-feira, português, encontro vocálico, ditongo, tritongo e hiato, tá? Eu vou sair dessa página e vou para outra, tá? Espera aí, rapidinho. Para exemplificar melhor para vocês. Então, ó, vamos lá. Ditongo, tritongo e hiato é encontro de vogais, tá? E diz respeito também à separação de sílabas. Tudo isso coisas que vocês já viram, tá? Então, ó, vou começar por ditongo e tritongo, tá? Por quê? O tritongo e o ditongo, eles estão na mesma sílaba, tá? Então, o tritongo é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba, tá? Então, quando você vai fazer a separação silábica, tá? Por exemplo, cadeira. 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 Temos um ditongo aí, tá? Deira. Tá? 2 vogais na mesma sílaba, certo? Então, comecei pelo ditongo e tritongo, por quê? Porque é o encontro de vogal, semivogal, né? De 2 vogais na mesma sílaba, tá? Então, tritongo, 3. Ditongo, 2. Mesma sílaba. Tritongo, 3. Ditongo, 2. Mesma sílaba, certo? Aqui, ó, ditongo. Exemplos. Peixe. Ditongo, aqui, ó. I, na mesma sílaba, tá? Peixe. Quando você for fazer separação silábica, novamente, ó, audição, fala em voz alta, tá? Não tem problema. Se estivéssemos na escola, faríamos esses exercícios, tá? De você falar em voz alta, para o seu colega ouvir, para você ouvir o que o seu colega diz. Como você está em casa, faz sozinho, faz com a sua família, tá? Então, ó, peixe, peixe, saudade, saudade, paixão, paixão, percebe, né? Como tá junto, né? Você vai fazer a separação silábica na hora que você vai falar, você sente a separação na hora que você vai falar, paixão. Viu que deu uma pausinha ali no meio? Peixe, tá? Saudade, certo? Então, aqui, ó, em paixão, por exemplo, temos 2 ditongos na mesma palavra, ó. Pai, chão, tá? Vogal, semivogal, vogal, vogal, tá? Vogal, semivogal, gente, o I e o U são semivogais, elas são mais fracas, tá? Mas isso aí é mais pra frente. Tritongo, 3 vogais na mesma sílaba. Paraguai, saguão, tá?
Quando você vai separar saguão, você não pode separar saguão. É saguão. Então, o guão, ó, ele fica inteirinho junto aqui, tá? Paraguai, tá? Não pode ser Paraguai. Não pode ser assim, tá? Então, ó, 3 vogais na mesma sílaba. Aí o hiato. O hiato é 2 vogais na mesma palavra com sílabas diferentes, tá? Então, aqui nós temos a separação. Uma vogal vai sempre ficar sozinha, tá? O ditongo e o tritongo, não. As vogais ficam sempre juntinhas, na mesma sílaba, quando vai ter separação silábica, tá? No hiato, não. Quando tem separação silábica, uma vogal fica sempre sozinha, tá? Então, ó, sa, u, de. Não é sal, de. Sal, de. Paraíba, Paraíba. Não é Paraíba. Não é, tá? Soar, tá? Soar, certo? Então, vê que fica até estranho para falar. Saude. É saúde. Não é saúde ou saúde. Não faz sentido, fica até ruim para ouvir. Parece que eu tô falando outra língua, né? Então, a tarefinha dessa semana de português na quarta é sobre isso, tá? Encontro vocálico, ditongo, tritongo e hiato. Respostas das atividades, tá? São 4, ó. E aí vocês vão responder aqui embaixo, tá bom? Aí vocês vão ler aqui, ó, tem um textinho, tá? Aonde tiver escrito, faça as respostas no caderno, você ignora essa informação, você vai fazer as respostas aqui, certinho? Agora vamos para a matemática quinta-feira, novamente gráficos, tá? Dessa vez eu peguei um textinho da internet falando sobre reciclagem no Brasil, dei uma compilada nele, uma resumidinha nele, para não ficar muito longo para vocês. Peguei só informações importantes, tá aqui o texto, tá? Com várias informações, e eu quero que vocês criem um gráfico para mim, tá? Então, ó, a partir da leitura do texto Reciclagem no Brasil, separe as informações sobre reciclagem do lixo e crie um gráfico. Lembrando que vocês vão separar informações sobre reciclagem do lixo. Aí aqui, vocês têm que prestar atenção se esse texto não tem outras informações, tá? Por exemplo, ó, aqui diz que, em média, cada brasileiro produz 387 quilos de lixo por ano, tá? Aqui não é informação sobre reciclagem, tá? Eu quero sobre reciclagem. Essa informação aqui, ó, é quantidade de lixo que cada brasileiro produz por ano. Então, vocês têm que pensar certinho, tá? Que informações que vão nesse gráfico. Pensando que eu quero apenas sobre reciclagem. Eu não quero sobre quantidade de lixo que cada brasileiro produz, não quero sobre porcentagem de lixo que o mundo produz. Eu quero apenas a quantidade de lixo que é reciclado, tá? Então, prestem atenção no que pede a pergunta para vocês criarem o gráfico de vocês, tá? Ensino religioso, sexta-feira, dia 23. Separei aqui várias festas religiosas que acontecem pelo Brasil, tá? Essas festas religiosas, elas misturam várias religiões, tá? Então, é uma mistura de catolicismo com umbanda, com espiritismo, tá? Porque o povo brasileiro, algumas pessoas misturam bastante as religiões, tá? Então, aqui eu peguei várias festas que acontecem pelo Brasil. E, novamente, são duas partes, tá? Dessa matéria que eu separei para vocês, tá? É uma matéria porque eu tirei de uma reportagem, tá? Que eu peguei de um site. E tem também algumas festas que são apenas de uma religião só, tá? Aí vocês vão identificar aqui, ó. Então, aqui, ó,
nessa primeira semana, tem a lavagem do Bonfim, tá? Peraí, deixa eu descer aqui. Tem a festa de Iemanjá, na cidade de Salvador, ó. A lavagem do Bonfim também em Salvador, na Bahia. A festa de Iemanjá também em Salvador. E quando acontece, tá? Ó, festa do Padre Cícero, que é em Juazeiro do Norte, no Ceará. E só. Na outra semana vai ter outras festas, tá? Acabou o roteiro dessa semana, tá? Tem também as tarefas de ciências para vocês fazerem, tá? Tá no roteiro de vocês, as tarefas de ciências dessa semana estão no livro para vocês fazerem. Eu vou mandar o livro de ciências também, tá bom? Ainda falando sobre cadeia alimentar e sobre fluxo de energia. O que é o fluxo de energia? Fluxo de energia é o sol, tá? O sol fornece energia para que a cadeia alimentar consiga ter continuidade, né? Então tem lá o produtor, consumidor, decompositor, né? Produtor são a parte das plantas, né? Então tá no livro de ciências. E não esqueçam de fazer a tarefa também, gente, de produção de texto, tá? Alguns não estão fazendo as tarefas de produção de texto. Eu preciso que todos façam as tarefas de produção de texto, tá bom? Então é isso para essa semana. Vou parar aqui de compartilhar. Espero que vocês estejam todos bem, tá? Qualquer coisa pode mandar mensagem para mim. Tchau.